Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Sem jogo que é 4 horas da tarde, eu gravo pós-jogo de madrugada. Você imagina um jogo que terminou meia-noite e a coletiva deve ter acabado lá para 1 e pouca da manhã. Quem já é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que tem um comentário fixado aqui com o link da KTO para você se divertir hoje na Champions. Quem tem a conta lá na KTO, que verificou a conta, teve a oportunidade de se divertir demais, inclusive de apostar em gol do Savinho, meu garoto. Depois que o homem entrou no jogo, mudou a partida totalmente. Então tem mais jogo decisivo pela Champions, tem aí a segunda parte do Campeonato Mineiro, dessa fase do Campeonato Mineiro. Acesse kto.bet.br, o link está aqui no primeiro comentário, o comentário que está fixado. Já clicou em curtir? Se tiver no celular vai aparecer hypar aí, clique em hypar também. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu demorei um pouco mais hoje para gravar esse pós-jogo, não pela atuação do Atlético, mas por um cenário macro. O Atlético, eu acho que se ele tivesse talvez disputado a final da Libertadores num cenário diferente, não tivesse brigado contra o rebaixamento, tivesse ganhado algum joguinho nesse início de ano, a gente poderia encarar essa atuação contra o América de uma forma mais leve. O time de Série B, que você foi muito superior, um erro individual, mais um, ocasionou o gol do adversário, mas tem a expectativa da estreia de um reforço que trouxe velocidade, drible para o seu time, que você nem sabia mais o que era isso. Porém, quando você tira o zoom, que você pega um cenário maior, esse cenário traz muita preocupação, porque do início de outubro até hoje, o Atlético tem só 3 vitórias nesse período. Até postei o quadro lá, e repito sempre, que é praticamente o período do Diniz que caiu do lado de lá. Não estou falando nada do técnico atleticano, obviamente, mas para mostrar o quão preocupante é esse cenário. Nos últimos 24 jogos do Galo, 3 vitórias, 13 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 26 sofridos. O Galo vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 empates seguidos e teve uma vitória contra o Atlético Paranaense. Então eu estava muito rabugento assistindo a partida, eu estou muito rabugento. Eu não estou bem desde o final de ano, não me recuperei. Eu achei que eu nunca mais ia tomar remédio para dormir, depois de uma certa ocasião que aconteceu comigo aí, e eu joguei no lixo e falei, nunca mais encosto na minha boca, que sai igual mendigo de tomar remédio para dormir no fim do ano, para me acalmar em relação aos jogos do Atlético, e ando muito preocupado, porque a vida deu uma chance para o Atlético. Os donos do clube não gostam de repercussão negativa envolvendo o Atlético. E nenhum dono de clube gosta, mas a gente está falando do Atlético. Mas isso é um básico de dirigente do futebol. Se eu estou com uma empresa ela tem uma repercussão negativa, eu também não gostaria. Mas, como você teve uma situação gravíssima no fim do ano, você tinha que amenizar seus erros. Isso que eu fiz de analisar o Galo numa situação macro, de pegar um recorte maior e falar, deixa eu ver o que aconteceu antes, o que está acontecendo, o que vai acontecer futuramente. Ela pode evitar problemas, já que você está numa situação de crise, e o Atlético tem muito problema para contornar a crise. Me fugiu o termo que a gente usava lá na faculdade para esse controle quando você está em momento de crise. Você perdeu 2 finais para o Flamengo em casa, perdendo na Arena MRV, com aquela situação da torcida. Você perdeu a final de Libertadores com a mais de 90 minutos e lutou contra o rebaixamento, tomando uma bola na trave aos 26 do segundo tempo. E aí cai seu treinador uma semana antes dessa luta contra o rebaixamento e você perde o melhor zagueiro segundo a Conmebol da Libertadores, você perde o Paulinho, que foi seu artilheiro das últimas 2 temporadas, e perde vários jogadores do elenco. Então você tem essa crise agravada, porque são resultados, finais, luta contra rebaixamento, peças importantes saindo. Você tem que fazer o beabá para sair da crise. Deixa eu começar pelo basicão.
E na escolha do treinador, o Atlético já é muito devagar. Gente, se o Atlético e o atleticano estão calculando para depois da quarta rodada do Mineiro, vendo como muito difícil uma classificação no estadual, isso, gente, não começa na semana passada. Eu acho que isso não entra na cabeça da turma do Atlético. Isso não começa lá na viagem para os Estados Unidos. Isso começa antes. Você demite o Milito contra o Vasco em São Januário ali, você já busca no dia seguinte o perfil do que você quer buscar. Só que você já tem um histórico, já que a gente demite 2 técnicos por ano, de como foram suas idas ao mercado. O Atlético quando o Atlético busca o turco, ele busca um leque de opções na Europa e não consegue. Quando que o Atlético conseguiu buscar o treinador ali? É quando ele pega treinador da segunda prateleira aqui no mercado sul-americano, ou quando ele busca os velhos de guerra aqui do Brasil. O turco não era a primeira nem a quarta opção do Atlético. Ele conseguiu buscar o Milito, que está no início de carreira e surgiu como uma boa possibilidade para ele. Em 2022 ele busca o Cuca, que é um velho de guerra. O Filipão, que estava trabalhando de diretor, não era nem mais como treinador no Atlético Paranaense. Então, olha, das últimas vezes em que eu fiquei insistindo na Europa, eu perdi muito tempo. Eu preciso ser rápido para buscar esse treinador, porque eu vou montar uma base de elenco nesse momento para os próximos anos. O Atlético não ficou sabendo disso em janeiro. O Atlético, mesmo se não perdesse o Batalha e o Zarate, ele sabia que ele teria uma movimentação na janela que ele não teve nos outros anos. Então, o básico era, eu vou acelerar o máximo que eu puder para buscar um treinador. E desculpa estar estendendo tanto antes de falar de Galha América, mas é porque 4 pontos em 4 jogos, com 2 amistosos nos Estados Unidos sem marcar gol, estão conectados com a reta final ruim de ano, e como a gente não minimizou os erros nesse período. Aí tá, vamos na ordem cronológica. Esse treinador chega, ele já sabe que 2 dos titulares do ano passado não estarão aqui, de um elenco que já era limitado, e vai perdendo peças do banco de reservas. Ele viaja para os Estados Unidos, perdendo mais tempo na viagem, que poderia estar na Cidade do Galo. Ele viaja e ele não tem os reforços para fazer essa pré-temporada. O que é pré-temporada? É você fazer aqui o padrão, apresentar o padrão do que você vai apresentar, você mostrar o padrão do que você vai apresentar no ano, não mostrar pra gente, pro elenco. É o momento que você vai estar mais intenso com eles no dia a dia, sem jogo, sem viagem, para, olha, esse vai ser o nosso ponto de partida. Mas ele não conseguia colocar a ideia de jogo dele lá porque as peças que ele precisava não tinham chegado. Então, a gente começou o ano errado, eu acho que o Atlético começa o ano errado e calma lá que vai piorar. Aí ele fala, olha, eu preciso que esses 2 reforços que o clube está perto de anunciar venham para os Estados Unidos, mas não. Um deles, até hoje, o Cuca voltou para o Brasil, o Cuca já jogou aqui, e um deles sequer foi anunciado pelo clube, só chegou agora. O outro não treinou com o elenco e teve que ir para o jogo de uma vez. Um deles, o Patrick, ainda não pode jogar. O Natanael foi anunciado pelo clube horas antes do primeiro amistoso dele. Então, o Atlético precisa ser menos confuso internamente, cara. Talvez o Paulo Brax não veio à toa também. O Paulo Brax não veio à toa. Eu queria muito, eu espero que, assim, já que a gente está na televisão, conseguir um dia conversar com o Brax sobre isso, sobre o Atlético minimizar os erros básicos, para que a gente resolva só os problemas difíceis, mas os basicões, que eles sejam assim, mastigados, digeridos rapidamente pelo clube, pela instituição. Aí vamos lá. O Atlético sabia que ele ia ter que colocar a base nas 3 rodadas iniciais do Campeonato Mineiro. E, pelo menos eu imagino, que o Atlético sabia o nível do que ele estava colocando em campo. No Brasileiro de Aspirantes, o Sub-23, que foi a base desse time que disputou o Campeonato Mineiro,
O Atlético ficou, eu fiz quem viu lá no Lateral Sport, eu coloquei lá no Lateral Sport o desempenho da base nos últimos anos. Eu fiz um estudo de Brasileiro, Sub-17, Sub-20, Copa do Brasil, Sub-20, Sub-17, Mineiro, Sub-20, Sub-17, Brasileiro de Aspirantes, tudo. No Brasileiro agora, de Aspirantes, nós ficamos em 14º. Dos 8 grupos, dos 8 times do nosso grupo, nós ficamos em 7º. 14º no geral na competição. No Brasileiro Sub-20 do ano passado, a gente ficou em 14º, em 2023 em 11º, em 2022 em 11º. E a gente não disputou as últimas 3 edições da Copa Sub-20. Porque a gente não tem chegado nem na final do Campeonato Mineiro. Por isso a gente não pode disputar a Copa do Brasil. E no Sub-17 os resultados também são péssimos. Então o Atlético sabia o que estava colocando em campo. Por exemplo, a situação do Fux me incomoda muito. Talvez, eu acho que o Cuca não optaria por deixar o Fux no elenco, mas você é obrigado a prorrogar um contrato com um zagueiro que talvez seu treinador não queira. Tá entendendo por que eu estava tão amargo antes do pós-jogo? E olha que eu estava muito mais. Eu estou aqui tentando falar de uma forma mais passiva, mas que vocês, para que a gente entenda que o pós-jogo está cada vez falando menos do jogo, porque eu acho que o extra-campo tem influenciado mais dentro de campo do que a atuação dos jogadores. Eu tenho muito o que comemorar hoje, que a gente subiu um degrau na qualidade do futebol apresentado, de que o Júnior Santos começou bem, de que o menino, né, tem potencial aqui. Nós temos pontos a se comemorar, que nós somos superiores ao América, que bom, já que está um time que está na segunda divisão, mas que esse copo meio vazio, ele não pode ser esquecido, porque a gente tem potencial para estar com o copo quase cheio. Hoje, no começo do jogo, eu falei com um amigo meu, hoje o Atlético precisa mais dos 3 pontos do que de uma boa atuação. Porque eu acho que boa atuação virá. O Cuca vai consertar o time, o Cuca vai encaixar, mas ele vai conseguir respirar, os jogadores vão conseguir respirar nesse momento com os 3 pontos. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar bem. A boa atuação hoje com resultado negativo talvez não acabe tanto com a pressão. Mas os 3 pontos te darão uma capacidade de respirar para que você busque, consiga mostrar que você está evoluindo no longo prazo. E você precisa da semifinal do Campeonato Mineiro e da final do Campeonato Mineiro para você continuar mostrando que você está evoluindo. Porque senão você vai jogar, como um amigo meu me contou, que eu nem tinha olhado isso no calendário, você vai jogar 4 vezes ou 3 vezes em 40 dias. Aí não vai ter como você mostrar que está evoluindo, não. Então o Atlético sabia da base limitada, sabia que precisava apresentar um técnico rápido, sabia que esse técnico precisava dos jogadores lá na pré-temporada, sabia que o Júnior Santos tinha que ter chegado antes, sabia que o Coelho já era para estar no banco hoje, já era para estar à disposição do Cuca hoje, já era para estar na vaga do Rubens ali pelo lado esquerdo, enquanto parece que acho que ainda estão tentando o reforço, né, por ali. Mas o Atlético ignorou a crise do ano passado e falou, vamos testar um pouco mais o torcedor. Eu sei que tem torcedores dos dois perfis, tem o torcedor que é o Fael Lima, que está rabugento, que está espumando pela boca, que está tomando remédio para dormir, e eu me incomodo, o perfil Fael Lima me incomoda muito, porque nada nunca tá bom. Eu sei que eu estou nesse perfil e muito afetado pelos resultados do ano passado, mas me incomoda muito o torcedor, o perfil de que ignora esse cenário de que em 24 jogos o Atlético ganhou 3. Sei que não é culpa do Cuca, mas vocês perceberam que aqui em momento algum eu estou colocando a culpa no técnico e nem tanto no elenco. Eu estou cobrando mais uma correção que vem de fora para dentro. O problema é que às vezes no Atlético me lembra um pouco as empresas que vão colocando estagiários nas vagas dos profissionais
e o patrão percebe que a empresa consegue continuar rodando, talvez não com a mesma qualidade, mas consegue continuar existindo e nunca corrige para voltar com a turma que é capacitada mesmo para fazer aquilo ali. Eu não estou falando que no Atlético tem estagiários fazendo atividade, eu estou falando assim sobre improviso que eu estou falando aqui. Por exemplo, o Atlético optou pela cirurgia do Paulinho antes do jogo contra o Atlético Paranaense, porque talvez ele imaginava que não ia dar merda no Bragantino e o Atlético Paranaense, não ia chegar lutando contra o rebaixamento. Então, coloca a base, né? Aí tropeça, aí traz o treinador com atraso, traz o reforço com atraso, registra com atraso, lento para isso, lento para aquilo, mas no fim acaba dando certo. Você consegue ir se ajeitando, você consegue ficar na primeira divisão, e aí você deixa para depois a correção, você não tem autocrítica para saber que você pode entregar mais. Eu sei que o Atlético pode entregar mais. Cara, eu queria muito... Na internet hoje a gente tem um problema muito grande na humanidade, no Brasil, no futebol de comunicação. Eu queria muito que vocês entendessem que eu não estou jogando contra o Atlético. Eu estou falando aqui o que a gente pode evoluir para que a gente, cara, pelo potencial que a gente tem. Percebam que no fundo é um elogio, cara. Eu estou falando de potencial. Se eu não acreditasse no potencial, eu estaria chutando balde aqui, cara. Mas eu estou falando que se a gente melhorar, se a gente vai aprender com os erros, se a gente for mais ágil, se a gente... Dá para fazer algo legal, mesmo não tendo o mesmo dinheiro que a turma de fora tem. Mesmo não estando no Super Mundial com 50 milhões de euros lá. Estou falando que a gente precisa ser criativo. Usa um termo o tempo todo, tem que ser criativo, tem que ser criativo. Mas o criativo, às vezes, é solucionar um problema mais rápido, de forma mais simples. É o 2 mais 2, você não precisa fazer um delta menos 4ab ao quadrado menos 4ac. Não precisa, cara. Detalhes do futebol. Eu já vou começar a falar de Galo e América, apesar de termos 17 minutos no pós-jogo. Detalhes do futebol que eu vou dar de exemplo de bastidores no Atlético. O Cruzeiro foi o mandante contra o Betim à tarde. Deixa eu pegar a tabela aqui para que eu dê a informação correta. Certo? Tabela do Campeonato Mineiro. Tá aqui, ó. O Cruzeiro foi mandante contra o Tombense no domingo, tá bom? O Atlético foi mandante contra o Democrata numa quarta. O Cruzeiro foi mandante contra o Betim num sábado à tarde. O Galo foi mandante contra o América numa, não sei que dia que é hoje, quarta-feira à noite. O Cruzeiro vai ser mandante contra o Uberlândia num domingo. O Galo vai ser mandante contra o Atlético numa quinta. O Cruzeiro vai ser mandante contra o Galo num domingo à tarde. O Galo vai ser mandante contra o Itabirito numa quarta à noite às 19 horas. Gente, ao cenário macro, o Campeonato Mineiro não começa no dia da primeira rodada. Isso aqui é planejamento. Eu vi a vida toda dirigente contando história no mundo da bola, de ir lá tomar um cafezinho e falar da tabela. Alguém aqui começou o Campeonato Mineiro em novembro. Teve alguém aqui que o Campeonato Mineiro para ele começou em novembro. O Atlético pegou comandante só no meio da semana. É dinheiro de vocês. É mais público. É arquibancada cheia. É pressão, é apoio. Começa a pensar nos detalhes, cara. Isso é básico do futebol. Pô, as histórias do Eduardo Maluf na Federação Mineira, o Cruzeiro tinha um dirigente também, que ele teve uma polêmica até pela fala dele na arbitragem, o Beneci. Essa turma sabe que futebol é detalhe. Esse aqui é um dos detalhes, viu, gente? Aliás, hoje assisti vários jogos do Campeonato Mineiro e queria parabenizar a Federação Mineira. Eu tenho um monte de tela aqui do lado e eu fiquei colocando todos os jogos aqui. Então assisti jogo do Aimorés, assisti um pedaço do Atlético, como ficou entediante do Atlético, eu mudei.
fim de cercar o Betim lá contra o Democrata. Resultados surpreendentes até para o Atlético. Agora eu vou começar a falar de Galo e América, mas eu vou passar aqui que na quarta rodada o Tombense ter empatado com o Pouso Alegre me surpreendeu. O Aimorés empatou com o Uberlândia, então ele ultrapassa o Cruzeiro na liderança do grupo temporariamente, pelo menos, e o Uberlândia freia um pouco o Atlético, que mostrou a superioridade dele sobre o Vila, que é o próximo adversário do Galo, e mais uma zebra, que é o Betim, empatando com o Democrata de Valadares, né? Então vamos agora para falar, com 20 minutos de jogo, sobre o jogo. Começando pelo América, eu achei que o William esperaria o Atlético, seguraria para não sofrer gol, para jogar a pressão desse intervalo que eu falei de outubro para cá, na arquibancada, para gerar nervosismo no time e na arquibancada, o William, técnico do América, e que ele optaria por contra-ataque, que foi um problema crônico do time do Milito, uma defesa muito exposta, um time que sofria gols todo jogo, sofria muitos gols no campeonato. Eu achei que o William ia falar, olha, se a base do time deles é a mesma, e como eles podem entrar com o Júnior Santos, eu vou me precaver, eu vou ficar um pouquinho mais fechado. Cara, o Galo começou sufocando realmente, o Galo começou indo para cima, e aí, como quem é fã de carteirinha do Camisa 12, sabe que a gente tem a máquina do tempo aqui. Que eu sempre volto no tempo para pegar algo que justifique agora. Eu gosto muito da nossa história de atualizar meus dados do passado. Lá no Alterosport o pessoal brinca desse tempo de planilha, de eu não dormir. Mas eu gosto demais, gente. Eu gosto demais de... a vida toda, na verdade. Né? Eu acho até que a gente tem valorizado pouco de ler sobre a história do Galo. O Centenário teve um boom na época assim, de se ler muito sobre a história. Mas tá passando tudo tão rápido que parece que as coisas aconteceram há pouco tempo. Perceba o brilho no olhar e meu sorriso ao falar agora desse assunto. Em agosto de 2011, teve algo que marcou muito a história do Camisa 12, que foi quando a gente ligou a câmera lá em Curitiba e filmou o Cuca pedindo o Pierre. O que aconteceu? O Atlético perdeu de 3-0, o Maluf teria xingado uma torcedora, xingou, eu estava perto, xingou uma torcedora, então a turma dela ficou do lado de fora esperando o time, porque estava puto que queria tirar satisfação com o Maluf. Eu ali com minha câmerazinha, estudando jornalismo, falei aqui, vou deixar ela na mão. E quando saiu um carro, a turma pendurou no carro e freou, é o Maluf. Quando freia, desce o Cuca. E o Cuca não vê a câmera, porque tem um monte de gente falando com ele. Sei lá, umas 9 pessoas falando com ele, 7, 8, falando ao mesmo tempo. Ele falou, olha, deixa eu falar. Falou, olha, o time é muito fraco. E eu quase não publiquei esse vídeo por causa dessa fala. Ele critica muito a qualidade do time. Eu falei, pô, se eu posto isso, fudeu. O cara perdeu o vestiário, o Léo Tito conversou muito comigo, o Daltinho conversou muito comigo, e tinha mais alguém conversando comigo, falando, mano, existe um problema se você postar isso aí. Eu falei, tem razão. E conversei muito com pessoas da imprensa, na época, eu falei, pô, bicho, moleque não, né? Eu já tinha uns 2011, já tinha meus 26 anos. Mas chegando do interior ali, totalmente inexperiente, falei, cara, o que eu faço? Mas ele tá pedindo o Pierre, cara. Falei, vou postar, o cara já tá quase rebaixado mesmo, vamos ver, quem sabe é um elemento novo aqui, pra esses caras provarem pro Cuca que joga bola, mas quem sabe esse Pierre vem, e o Cuca sai pedindo o Pierre. Isso devia ser por volta do dia... Eu pesquisei isso essa semana, mas vamos dizer assim, por volta do dia 14 isso, 24. Eu publico o vídeo no dia seguinte, dia 15. Dia 16, o Pierre desembarca em BH. E dia 20, ele entra em campo com a camisa do Atlético. Por quê? O Cuca detectou que aquela turma Toró... É loucura, né, gente? Já tem... Vai fazer 14... Já lá se vão 14 anos isso aí. Toró, aquela turma, tinha um meio campo muito frouxo. O Atlético estava caminhando para o rebaixamento com meio campo sem marcação, sem pegada. Sai o vídeo do Cuca pedindo o Pierre, o Maluf tem que passar a madrugada, e eu ouvi a história da boca do Pierre viajando ao lado dele num carro no interior da Argentina. Pô, a vida me proporcionou umas coisas muito malucas. E sai o vídeo, o Maluf precisa ligar rápido, o empresário do Pierre manda ele arrumar a mala e ir para Belo Horizonte rápido,
porque algum clube podia atravessar nesse momento. E aí o Cuca já coloca ele para o campo. E por que eu lembrei disso? Por causa do Júnior Santos já entrar em campo hoje. Entendeu, conexão? Da urgência que é aquilo ali. Ele viu os 2 jogos dos Estados Unidos e falou, cara, se eu deixar o Júnior Santos no banco de reservas hoje, vai ser aquele time lento, aquele marasmo, aquela bola que não chega no ataque. Ele já vai pro jogo hoje, cara. Então falei, pô, vou lembrar desse caso do PR aqui, vou conectar porque me lembrou muito a urgência de um reforço já ir pro campo. E o atleticano tomou um susto, cara, porque o atleticano nem lembrava que podia driblar no futebol. O atleticano não sabia que você podia passar pelo marcador com a bola e seguir na jogada. O que é isso? O que esse cara tá correndo com a bola? Ele não tem que voltar a bola pro goleiro, não? Uai! E o Santos pegou mais uma, isso não é falta, o juiz vai parar o jogo, não é possível que a regra permite um jogador do Atlético pegar a bola e ir pra cima e seguir com ela. Volta no Everson lá, moço, a regra aqui é assim, ué. Então, agora depois de tanta choradeira, depois de 20 minutos de choradeira, 25 minutos de choradeira, vamos lá para os aspectos positivos. O Júnior Santos, o atleticano, chorou abraçado um com o outro lá e tal, empolgado e com esperança. Meu computador quer reiniciar, peraí. Com esperança, porque ele não sabia o que era um jogador de camisa do Galo pegar uma bola, driblar e correr com ela. Abre um leque, uma expectativa enorme e provavelmente, se não chegar nenhum reforço, o Coelho deve ser o cara pro lado de lá. Eu já tinha citado aqui uma conversa que eu tive com um torcedor, um cara que cobre lá o Atlético Paranaense, que ele fala do Coelho jogar por dentro, jogar pelo lado direito, jogar pelo lado esquerdo, que lá no Atlético Paranaense fez tudo. E o Cuca na coletiva hoje fala isso, sobre esse Coelho que dá para ser usado de diferentes maneiras. Nós vamos para quinta-feira, ele aparecendo no bid até sábado, a gente deve ter mais um Pierre, talvez a gente tenha Júnior Santos, Coelho, com Scarpa e Hulk realmente, já começando o jogo. E aí você teria o Rubens no banco de reservas como mais uma opção para mudar essa partida. Talvez não teria entrado o Robert hoje se você tivesse o Rubens à disposição no banco de reservas, né? E quem é fã de carteirinha do Camisa 12, lembra que no último vídeo eu falei, olha, pelo futebol apresentado, até o final desse estadual, o Natanael será o titular do Atlético. Se não foi no último, foi do jogo do Orlando, foi do Orlando City. Antes disso, foi contra o Cruzeiro. Então, depois do pós-jogo aí do Orlando City, eu falei sobre o Natanael, que dificilmente ele não seria titular ali pelo lado direito, né? E aí agora, elogiando quem trouxe o Natanael. Que bom que a gente tem um treinador também que conhece muito de mercado, que já montou um time em 2012 do zero ali, que foi muito bem, que indicou um zagueiro, Nathan Silva, que eu sei que vocês gostam dele, mas que foi fundamental para o título em 2021, e que indica o Natanael aí, que não só pode entregar muito tecnicamente, como lá na frente pode agregar muito para os cofres do clube, para que você tenha esse ciclo que você tem de contratar alguém, potencializa ele, tem retorno financeiro depois, bola dentro do Cuca. Deixa eu parar a câmera para continuar. E o Natanael estava aqui no quintal brasileiro, né? Então, realmente, nos vídeos que eu pude falar do profissional até agora, eu ia falando do Natanael e do menino, 24 anos, o menino deve ter uns 22, o Natanael, eu não memorizei a data de nascimento dele ainda. Então, ponto positivo, já que eu chorei bastante, deixa eu elogiar um pouco no vídeo aí para equilibrar, né, galera? Não quero que vocês fiquem rabugentos igual eu tô, não. Né? Aí vamos lá. Ele coloca o Rubens pelo lado esquerdo. O Rubens teve aquele problema de saúde lá nos Estados Unidos, e eu acho que se não tivesse, provavelmente ele já seria titular contra o Orlando City, porque não encaixava o jogo com o Bernard de jeito nenhum, cara. Então ele opta pelo Rubens pelo lado
esquerdo ali, mas com a chegada do Coelho, eu acredito que o Rubens vai perder essa posição, mas ele encorpa um pouco mais o banco de reservas realmente, que tem me preocupado muito. Por mais que o Palácio tenha finalizado aquela bola, tenha entrado dando velocidade ali, tenha chutado uma bola perto da trave, é um jogador que precisa evoluir muito. O Robert não foi bem nos jogos iniciais, ele não é a solução para a temporada, né? Apesar do Cuca na coletiva de hoje ter falado que não tem essa, que ele está insatisfeito, que ele está cobrando o Vitor, que ele está triste, que ele está putaço. Já falei que é a atitude certa do treinador de blindar o time dele, como fez o Dalladea quando falou do Sub-20. O Vitor vai falar bem do elenco, mas internamente o Vitor, o Dalladea, o Cuca, todo mundo sabe como que é a conversa internamente. O Cuca vai continuar pedindo o que tem que pedir. O Cuca fala na coletiva que tá tomando café com siga toda tarde, cara. Bicho, tomar café com o Cuca ali deve ser história demais do futebol ali, cara, assim. Porque quem já teve a oportunidade de jantar com ele, com o preparador físico, o Carlinhos, fala que é muito detalhe da campanha de 2013, da outra passagem aqui de 2021 pelo Atlético também. Então você pode ter certeza que deve sair muita história ali e muita pressão por reforço, cara. No microfone ele tem a atitude de não perder o vestiário, de ganhar esses caras, de elogiar, de jogar pra cima, de elevar o astral. Internamente ele vai falar: olha, vocês não gostaram da atuação do Robert nas 3 rodadas? Pois é o que eu tive para colocar hoje. Olha, vocês não contavam com o Palácio, vocês colocaram ele no mercado para troca, para oxigenar. Pois é o que eu tive hoje. Então, se eu empatei com o América, vocês levantam a mão pro céu e dê graças a Deus, porque ainda teve uma boa atuação, porque até agora vocês erraram bastante. Internamente eu acredito que tenha sido por aí. E se o problema era elenco, cara, assim, no ano passado a gente detectou que um dos grandes problemas do Atlético foi elenco, em 2024, de outubro para cá o time titular pregou, e quando você precisava colocar o banco para jogar, eles não aguentavam a pressão, tanto que o Atlético chegou lutando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Isso é um fato. E hoje você terminou o jogo com o Everson, o Saravia, o Lianco, o Alonso, Arana, Franco, Robert, Bernard, Hulk, Palácios e Davidson. Todos que estavam em 2024. Então, gente, se você não mudar o método, o resultado vai ser sempre o mesmo. A vida deu uma chance. A gente errou bastante de lá para cá. Dessa chance que a gente ganhou para cá, a gente errou bastante. Acertamos também, mas erramos bastante. É preciso ser mais ágil para atender o treinador, cara. O Vitor, os donos do clube precisam ser mais ágeis para atender o treinador. Para ele conseguir mudar a partida, para ele conseguir entregar resultado, para ele conseguir entregar passe para o clube, para ele diminuir pressão. Você precisa entregar peças para o treinador o mais rápido possível. Sobre tabela do campeonato, fala um pouquinho do jogo, né? Eu esperava um pouco mais, esperava muito mais do Scarpa. Porque assim, galera, o Rubens não foi o ponta que eu esperava. Mas eu já falei aqui sobre a expectativa e sobre o que entregou, né? Desde o ano passado, o meu nível de cobrança com o Scarpa aumentou muito. Então hoje o Scarpa, mais uma vez, foi abaixo do que eu imaginei. Para ser o cara pensante no jogo. O Júnior Santos me entregou a velocidade que eu pensei. Eu sei das limitações que o Hulk terá na temporada. O Hulk, eu vou fazer 40 anos em julho. O Hulk, então, ele é um ano mais novo que eu. O Hulk vai fazer 39. 4 dias de diferença. O Hulk é um ano mais novo que eu. Não dá para contar com o Hulk na temporada toda, jogando todos os jogos. Nós teremos desenhos diferentes do Atlético quando o Hulk não estiver em campo. E eu espero muito mais do Scarpa. Muito mais mesmo. A cobrança com o Scarpa será muito grande, porque é o que eu falo de potencial. O Scarpa tem potencial para ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro.
Eu vou cobrar dele não por ter raiva dele, por ter ódio, nada de sentimento negativo. É por acreditar muito no jogador. Porque desde que ele chegou aqui é um cara que eu elogio demais, que eu aposto demais, que eu confio demais. E eu sei que ele pode entregar muito mais. Então, acho que isso é a essência do pós-jogo. A crítica de saber que a gente pode mais. E com o Scarpa é assim. Sobre tabela do Campeonato Mineiro, o gol do América saiu, de certa forma, de um erro do Atlético, né, gente? Vai naqueles 3 pilares lá que eu falei do ano passado, do gol no começo, eu tenho isso anotado em algum lugar. É o gol no começo, se vocês lembram o dever de casa aí? Gol antes dos 15 minutos, entregar gol, né, como vários lances para refrescar a memória de vocês, eu citava sempre o lance que o Frossard e o Milito se desentenderam na coletiva sobre o erro do Atlético. E o gol perdido. Você não pode desperdiçar quando o adversário te dá a chance. O Atlético vinha sofrendo muitos gols antes dos 15 minutos e proporcionando gol para o adversário. O Atlético armando o jogo para o adversário, né? Erros individuais que o adversário não desperdiçava. E às vezes o adversário errava contra o Atlético e a gente aliviava. Sobre tabela, nesse momento o Galo está na 8ª colocação, o Cruzeiro ainda joga e o Itabirito ainda joga também. Então o Itabirito pode empatar com o Galo, o Cruzeiro pode abrir uma vantagem ali que tem a mesma pontuação do Atlético, pode ir para 7 pontos. Se o Atlético não conseguir a liderança, ele tem que buscar pelo menos ser o melhor segundo colocado, já que não existe vantagem mais na semifinal e na final. Então, nesse momento, Atlético, Betim, América e Aimorés na zona de classificação. O América como o melhor segundo colocado, tem 8 pontos, o Atlético tem 9. Faço as planilhinhas, lá no meu ex tem esse negócio. Estou usando pouco lá, porque é ironia, né? Quando eu estou mal-humorado, eu sei que lá é a rede dos mal-humorados, eu vou para lá e posto alguma coisa putaço e sai. A minha esperança é que o Atlético ganhe do Vila Nova, que o Atlético ganhe do Atlético, tem o Cruzeiro para ganhar também, que aí seria o jogo da redenção com a torcida, que a gente esquece o problema e vai para cima. Se o Atlético consegue emplacar a sequência de vitórias, amigo, futebol é momento, todo mundo esquece o macro, o zoom, e igual o Siri hoje que estava ficando de fora, virou o jogo e é um gigante que está vivo na competição. Se deixarem o Galo respirar e o Galo classificar, a conversa muda, mas até lá a caminhada está longa, porque o Atlético deu o azar também do grupo dele estar pontuando bastante, né? Além do Atlético e do América, o grupo do Galo também, a turma pontuou bastante nas rodadas iniciais. É isso, acabou o pós-jogo? Comentário fixado aqui com o link da kto.bet.br. Beijo no coração de todos vocês. Eu prometo ficar mais calmo, mais tranquilo, menos amargo, menos de mal com a vida, mas eu espero muito que o Atlético erre menos, porque o Galo bem, a gente fica bem, tá certo? A gente deseja o melhor pro Atlético, a gente não é inimigo, não.